Antecedentes da economia industrial, parte 2. Um outro sistema de organização de mercado era um monopólio. O que é um monopólio? Um tipo de mercado onde há apenas um agente que vai ofertar um determinado bem ou serviço, tá? E esse monopólio ele pode se formar a partir do controle da oferta de matérias-primas, ou seja, como ele nasce, como ele existe. Quando tem uma empresa controlando toda a oferta de uma determinada matéria-prima, ou também de um serviço, né? Ou que essa empresa ela detém uma patente, tá? O que é uma patente? Tem, por exemplo, um laboratório que ele ficou ali 15, 20 anos pesquisando aí sobre, tentando descobrir a cura de uma determinada doença. E ele vai e descobre, ou seja, 15, 20 anos pesquisando, investindo, gastando muito, né? Aí ele chega em um órgão, por exemplo, no caso aqui no Brasil, o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E ele fala assim, olha, eu descobri a cura para essa determinada doença e está aqui o medicamento para ela, né? Então tá, paga suas taxas aqui que eu vou lhe conceder o registro. Ou seja, somente esse laboratório ele vai ter a patente, ou seja, a exclusividade na produção daquele determinado medicamento. Isso é uma patente ali, portanto, nasce um monopólio. Só aquela empresa pode produzir e vender, tá? Então a empresa monopolista ela vai ter todo o controle sobre os preços dos bens e serviços, porque afinal, se é só ela que produz, né, ela vai conseguir cobrar um pouco a mais pelo produto que ela está produzindo, tá? É interessante a gente estudar aqui, por exemplo, um outro teórico clássico, né, esse Jean Baptiste, né, pronunciado como Sé, né? Tinha chamada lei de Sé, que fala assim, olha, você produz e coloca lá para vender e alguém necessariamente vai comprar, ou seja, a própria oferta vai gerar demanda. Mas falando aqui na disciplina de economia industrial, foi ele que desenvolveu o conceito de indústria, quando ele mencionou diferentes tipos aí, digamos, de indústria e como que elas vão atuar na produção de um determinado aí produto, né, serviço. Ele observou os procedimentos da indústria, analisando o próprio capital produtivo, ou seja, tudo aquilo que você insere, por exemplo, em termos de instalações, em termos de máquinas necessários para a produção, né? E como que esses capitais eles vão então assim contribuir para a produção, né? Você injeta uma unidade de capital e quanto que ela vai contribuir para o processo produtivo, para o resultado final, o produto, né? Analisou as transformações que esses capitais eles vão sofrer no curso, ou seja, ao longo da própria produção, do processo produtivo, né? E a maneira pela qual esses capitais eles se formam e eles vão se multiplicar, né? Olha só que legal, né? É o que incentiva aí o capitalismo moderno, ou seja, a obtenção de lucro. Toda empresa ela somente existe porque ela deseja ter lucro e ela quer não só ter lucro, ela deseja maximizar o seu lucro, né? O que incentiva aí o empreendedor a acordar cedo e falar assim, hoje eu vou trabalhar, eu vou produzir para vender e eu vou ganhar com isso, né? Ou seja, ele quer multiplicar o capital dele. A cada unidade de capital que ele coloca, ele quer ter mais que uma e meia, duas, três e por aí vai, tá? E essas ideias sobre o comportamento das firmas em relação aos mercados, elas continuaram a prevalecer com as ideias neoclássicas marginalistas. E foi a partir dessas ideias neoclássicas marginalistas que se desenvolveu a teoria da chamada determinação de preços, ou seja, como que um preço ele se forma no mercado, tá? E essa teoria ela possibilitou a compreensão da alocação de recursos. Alocar recursos significa dar destino a esse recurso. Por exemplo, um recurso produtivo é o próprio capital. É o capital, por exemplo, na forma de dinheiro. Você tem um determinado volume financeiro para investir e o que você vai fazer com esse dinheiro? Como que você vai alocar esse dinheiro? No que você vai destinar ele? Na produção de quê? Isso está muito relacionado com um termo chamado custo de oportunidade, que ele vai variar bastante de agente para agente, tá? E depois, a teoria dos preços, ela foi formulada em uma nova teoria chamada de teoria de valor, e essa teoria de valor ela é baseada no conceito de utilidade, que por sua vez vai mudar, vai variar de agente para agente, né? E ela passou a compor a essência do pensamento microeconômico. Então, olha, as linhas teóricas acima que a gente descreveu acima de forma resumida, elas vão constituir as abordagens iniciais que tentavam explicar as formas pelas quais as forças econômicas operavam e continuam operando no setor industrial. Tá certo?